O que é a Bíblia? O que vem a ser a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Qual é a origem da Bíblia? Como ela veio a existir? Por que a Bíblia surgiu? Para que a Bíblia existe? Como foi escrita? Quem a escreveu? Quem selecionou os livros? Como foram reunidos num só livro? Olá, esse é o canal Bíblia em Casa, EBD Fácil, EBD para Todos. Estamos estudando lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. Estamos estudando, então, o episódio de número 4, quando já estudamos as características do primeiro bloco, as características da Bíblia Sagrada, a autoridade da sua palavra, a inspiração e a inerrância da palavra. Agora estaremos estudando a estrutura da Bíblia Sagrada. Se você ainda não assistiu os 3 primeiros episódios, clica aí no card e assiste então os outros episódios, porque é o bloco das características: autoria, inspiração, inerrância e agora a estrutura da Bíblia Sagrada. Vamos fazer a menção do texto que está textuário da nossa lição, dessa quarta lição E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e 44. Vamos falar da estrutura da Bíblia Sagrada, esse assunto em que nós vamos indagar, como muitas pessoas têm feito algumas perguntas para nós. O que é a Bíblia? O que vem a ser a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é tudo o que Deus revelou ao homem, falou ao homem, antes que estivesse registrado nas Escrituras. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação especial de Deus dado aos homens. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É o livro especial da revelação pessoal de Deus dado aos homens. Algumas perguntas que nos advêm às vezes com relação à Bíblia quem foi que escreveu a Bíblia? E qual é a origem da Bíblia? Como ela veio a existir? São algumas questões que nos advêm, como estas assim: por que a Bíblia surgiu? Para que a Bíblia existe? Como foi escrita? Quem a escreveu? Quem selecionou os livros? Como foram reunidos num só livro? Então, nós estamos falando da Bíblia, a Bíblia que é um compêndio de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e o Novo Testamento com 27 livros no Novo Testamento. Então, nós vamos ver que a Bíblia ela tem então uma composição de 66 livros. Bíblia. Essa palavra Bíblia, imagina você agora que você está diante de uma estante que tem 8 divisões. E essas 8 divisões estão os livros compactados ali em cada parte desta estante. E cada parte dessa estante, ela tem, então, seus livros por temas, por assuntos, por ordem. Assim é a Bíblia. A Bíblia ela está organizada desta forma, para que nós possamos, então, entender, compreender e ser fácil para nós manusearmos. Então, a Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando se lê. Quanto tempo durou para escrever a Bíblia? Em torno de 1.500 anos levou para se compilar
a palavra de Deus, os 39 livros do Antigo Testamento, e o Novo Testamento ele veio então a ser compilado antes que se findasse o primeiro século da era cristã. Então, como os livros bíblicos estão organizados? De que forma que eles estão organizados? A Bíblia ela tem duas divisões importantes, que já falamos aqui. Então o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros da Palavra de Deus. Como é que se divide então o Antigo Testamento? Antes que nós falamos aqui de como se divide o Antigo Testamento, eu gostaria de falar a origem, dessa palavra Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Bíblia exatamente escrito lá no seu livro, mas como nós vemos entender que é uma coletânea de livros, então Bíblia ela é essa estante completa de livros em que nós conhecemos como biblioteca. Então são vários livros agrupados juntos. Então nós vemos aqui, de Bíblia deriva-se a palavra biblos, que forma um biblion, que formou a Bíblia. O que quer dizer isso, irmão Roberto? Então, biblos são as compilações, cada folha que era compilada. Então, biblos são as folhas que foram escritas. Várias folhas escritas formam um biblion, que é um pequeno livro. Várias folhas escritas, um livro. E todos esses livros reunidos formam-se a Bíblia, que é uma biblioteca de 66 livros. 66 livros. Então, por que falamos que é uma biblioteca? Porque são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós vamos para algumas curiosidades da Bíblia Sagrada, mas antes que nós vamos para alguma curiosidade, vamos ver qual é a estrutura da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, que é o pacto de Deus para com o seu povo Israel, é a revelação de Deus ao seu povo, foi escrito predominantemente em hebraico e aramaico. Qual é a classificação desses livros do Antigo Testamento? É o livro da lei, que é o Pentateuco, que nós conhecemos como, então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esta é a primeira divisão. Livros históricos do Antigo Testamento. Vai de Josué a Ester, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, esta é a segunda divisão. A terceira divisão é livros poéticos, que compreende dos livros sapienciais, dos escritos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E também os profetas. Por isso que Jesus disse em Lucas 24:44, convinha que de mim se cumprisse o que estava escrito na lei, na Torá, nos proféticos e nos escritos. Então Jesus usa a Tanakh, que é o livro da lei dos hebreus. Quero lembrar você que o livro dos hebreus é o mesmo que nós temos no Antigo Testamento, os 39 livros. Porém, a composição, a estrutura é diferenciada, porque lá eles dividem os livros diferentes dos livros do protestantismo, do cristianismo. Então, os profetas são conhecidos como os 5 primeiros profetas, os primeiros e os últimos. Os primeiros são conhecidos como profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Compreende-se os 5 profetas maiores e os profetas menores, que são os últimos profetas, de Oséias a Malaquias, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aí está a estrutura do Antigo Testamento: lei,
os históricos, poéticos e proféticos, né? Esta é a estrutura. Quando nós falamos dos livros do Antigo Testamento, nessa divisão, nós vamos prestar atenção que o Pentateuco é o livro que compõe, o conjunto de livros, é a parte dessa estante que compõe os 5 primeiros livros, que é por isso que Pentateuco vai falar livro de 5 volumes, Pentateuco. Qual era então esse conjunto desses 5 livros do Pentateuco? Era o que correspondia à lei ou à Torá dos Hebreus, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômios. E qual que é o tema principal do Pentateuco? É a história e a aliança de Deus com seu povo Israel. Qual era a finalidade, então? Era levar a salvação para o seu povo. Então, o Pentateuco, ele fala desde a criação do mundo, né? Ele registra desde a criação do mundo até a morte de Moisés. E ela aponta para Jesus, né? Está sempre apontando para Jesus e para as alianças que ele tem feito com o seu povo. Então, se você pode dar um like, nos ajuda, compartilhe este vídeo. Bem, nós temos o Pentateuco e também temos agora os livros históricos. Melhor, vamos falar dos poéticos, né? Tem os livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguns desses livros você não vai ver a palavra Deus nele, né? Porque, na verdade, é uma forma de Deus falar ao coração do homem. Ali está Deus, mas na vida, nas emoções, no coração de cada um. Então, esse livro poético, ele tem essa característica. Os proféticos, vamos falar então agora dos livros proféticos. Quais são os livros proféticos do Antigo Testamento? Como já dissemos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel compreendem os profetas maiores. E os profetas menores vai de Oséias até Malaquias, que esta referência de maiores e menores não tem nada a ver com quem é o profeta, mas sim exatamente com a importância, o tamanho e a importância da sua obra literária. Nós vamos ver que tem alguns profetas que são profetas escritores, como Isaías, né? É um dos profetas escritores, como exemplo, e nós vamos ver profetas que são os profetas oradores, que não tem nada escrito, que é o caso de Elias e Eliseu. Nós vamos ver esses 2 profetas e eles não escreveram nenhum livro. Então, é assim que se divide o Antigo Testamento. Nós vemos aí, então, essa classificação, a estrutura do livro do Antigo Testamento. O Novo Testamento. O Novo Testamento protestante, ele se divide em 27 livros e é um livro, são os livros que fala da explicação de um novo pacto, né? Quando você vai ver Gálatas 6,16, de Deus com os homens. Então, predominantemente, a escrita do Novo Testamento é grego e a classificação desses livros, a estrutura é evangelhos históricos, cartas paulinas gerais e revelação. Por isso que eu disse uma estante com 8 divisão. Divide 4 para o Antigo Testamento e 4 para o Novo Testamento. Lembrando que cartas paulinas gerais está tanto as cartas paulinas, que são as 13 cartas que Paulo escreveu, e as cartas que são cartas universais, que são as cartas católicas, que são escritas para todas, né? Então, os evangelhos, quais são? Começa Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico do Novo Testamento é Atos. E cartas paulinas gerais vai de Romanos até Filemão. E depois a revelação de Apocalipse. Cartas paulinas, então, são 13 cartas que vai falar das questões, né, centrais da fé cristã. As cartas paulinas são, na verdade, instruções teológicas de doutrina cristã. Então, são as cartas doutrinárias, que são 14 cartas. As epístolas gerais, elas aí, então, são escritas por outros autores, são epístolas universais ou epístolas católicas, como dissemos, universais. Quais são elas? Hebreus, né? Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas.
Essas são as epístolas gerais. Depois vem também o livro de Revelação de Apocalipse. Apocalipse quer dizer aparecimento, manifestação, um ato de tornar descoberto ou exposto. Ou seja, é trazer a revelação, aquilo que não estava revelado, é acender a luz. Mas só que a revelação da verdade, Deus está mostrando que o seu governo é soberano no universo e que ele conduz isso para a história da sua consumação. O que isto será de muito gozo e alegria para muitos, e para outros será então de confronto, será então de angústias e tristezas. Então para uns será alegria e para outros será de tristeza. Então esta é a estrutura da Bíblia: 39 no Antigo Testamento, 29 no Novo Testamento, e nós vimos aí então esta compilação. Tem algumas curiosidades da Bíblia que eu gostaria de passar aqui. Então, Bíblia é a revelação especial de Deus pessoalmente dado ao homem, é onde Deus se faz conhecido aos homens, e essa revelação especial que quando alguém lê essa revelação especial, é o único livro que o autor está ali presente quando se lê. Então, quando se lê a Bíblia, ela vai ter tudo o que o homem precisa, mas também não vai ter tudo o que ele quer, né? Qual é o tema principal da Bíblia? É a redenção do homem. Então, quando nós falamos qual é então a mensagem essencial da Bíblia? Criação, degeneração e regeneração. Essa é o tema principal. Agora nós falamos de livros que são inspirados por Deus. Livros inspirados são os livros que nós chamamos que são os livros que estão no cânon bíblico, né? Ou seja, são os livros que são inspirados por Deus. Aquele livro em que Deus sopra o homem e inspira o homem e inspira também as escritas. Então nós vamos ver que cânon são livros inspirados, que quer dizer vara de medir, uma regra, um padrão. Então autenticidade, autêntico. Então cânon são os livros autênticos. Os livros canonizados são aqueles que são inspirados por Deus, canonizados. Os livros que passam pelo processo de canonização então é o processo pelo qual esses livros vêm a se tornam normativos. Então, essa palavra cânon vai aparecer muito, você vai ler em alguns livros, mas na verdade é só você entender que cânon ou canonização é o livro que foi inspirado, foi autenticado por Deus. É um livro que foi escolhido para ser então inspirados por Deus. Nós vamos ver aqui algumas curiosidades da Bíblia. Eu gostaria de falar que existe uma edição da Bíblia que é a menor de todas. Ela só tem 2 polegadas e é feita na Universidade de Oxford e foi em 1875. Essa é a menor edição da Bíblia, ou seja, 2 polegadas. Vamos falar aqui que a Bíblia ela foi dividida em capítulos em 1250. Já em 1550, por Robert Stevens, ele foi dividido em versículos. Então, a Bíblia ela contém 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Então, a Bíblia toda ela tem cerca de 31.100 versículos, né? Ou 31.173 versículos. Foi escrito no período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores de diferentes culturas, de diferentes lugares e diferentes épocas. Nós vamos ver que esses 66 livros eles estão divididos então em capítulos e versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, que tem 176 versículos. E o menor capítulo é o Salmo de número 117, com
2 versículos apenas. A Bíblia total ela tem 3.566.480 letras. São as curiosidades, 733.692 palavras. Olha só que livro glorioso, que livro maravilhoso. Isso é lógico que dependendo da versão, isso muda um pouquinho hoje em dia, né? Que algumas versões podem ter mais ou menos do que esses números que nós estamos passando aqui. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus dado ao homem e é uma única fonte, né, infalível de revelação de Deus para nós. Então, é um livro mais impresso, um livro mais vendido, um livro mais lido e um best-seller de recordes, é a palavra de Deus. Deus não está em todos os livros da Bíblia, como dissemos em Esther e Cantares, a palavra Deus não está, mas o autor está ali presente, porque ele mexe com o ser humano. Nós vamos ver que o texto da Bíblia que está no centro, bem no centro da Bíblia, né, nós vamos ver que é o Salmo 118. Este é o salmo que está no centro da Bíblia, que divide 594 antes, né, capítulos, e 594 depois. Ali no centro está o Salmo 118. E o versículo que está no meio desse salmo é o Salmo de número 8. Então, são algumas curiosidades que nós estamos passando para vocês e dizer para você também. Nos ajude, né? Dá um toque aí no gostei, compartilhe esse vídeo e se você não assistiu as outras aulas, os outros episódios que compõem esse bloco das características da Bíblia Sagrada, volta nos cards, né? Você vai assistir a autoridade da Bíblia, nós temos aí também o vídeo da inspiração e também da inerrância da palavra de Deus. Então, uma curiosidade importante é que Isaías é conhecido como uma mini-bíblia entre os 66 livros, porque a Bíblia tem 66 livros, o capítulo de Isaías tem 66 capítulos. Nós vamos ver que os primeiros 39 capítulos vai falar do tempo passado, vai falar do seu povo, da lei, e os outros 27 vai estar relacionado com o futuro de Israel, não com o passado de Israel e com o futuro de Israel. Nós vamos ver então que Isaías é essa mini Bíblia. Agora eu queria chamar também sua atenção por essa curiosidade. Existem alguns livros na Bíblia que só tem um capítulo, né? Que é o livro de Obadias, o de Filemão, o de 2ª e 3ª a João e o livro de Judas. Todos esses livros só têm um capítulo. Agora, o importante de todos esses livros que tem o importante, a 2ª a João só tem 13 versículos, que é o menor. O livro mais antigo do Novo Testamento é o livro de Tiago, né, que foi escrito entre 45 a 48 depois de Cristo. Nós vamos ver que a 3ª epístola de João é o último livro que foi escrito entre 94 e 96 depois de Cristo. Então, nós vemos aí algumas curiosidades da palavra de Deus, da inerrante, da infalível e da poderosa palavra de Deus. Esta palavra que resgata o homem, que transforma a vida. Por isso que eu quero dizer para você, terminando agora este vídeo, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. É tudo o que Deus falou antes de ser registrado nas Escrituras. É a revelação de Deus dada ao homem. É onde Deus fala com o homem, se faz conhecido ao homem. Então, a Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer jeito. A Bíblia é um livro para ser compartilhado, estudado, né? É importante o resgate da leitura da Bíblia, valorizar, né, a leitura da Bíblia, porque é uma coletânea de livros. Bíblia é uma biblioteca de livros na sua casa. Eu tenho aqui nas minhas mãos 2 versões de Bíblia. Eu tenho
pelo menos mais de 20 Bíblias de estudo. Entre elas está essa relíquia que eu gosto muito, que é a Bíblia na versão católica, né, edição ecumênica Barça, que é uma Bíblia muito boa para se estudar. E eu tenho nessa outra mão aqui a Bíblia King James, essa Bíblia que eu gosto muito de estudar, de 1611. Então, qual a diferença que tem nessa Bíblia para essa Bíblia? E nós falamos que aqui tem 66 livros e aqui tem 7 livros a mais, sendo todos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento católico contém 46 livros, quando no Antigo Testamento da Bíblia protestante são 39 livros. E eu quero dizer para você que eu vou fazer um vídeo só dos livros que contém a mais aqui. Por que ele é importante? Qual a importância dele? Embora são os livros que nós conhecemos como livros apócrifos para nós, ou para a Igreja Católica chama-se deuterocanônicos. O que são os livros apócrifos para nós? São livros que são ocultos, livros que são espúrios, que não são aceitos. E quais são os livros, o que quer dizer livros deuterocanônicos para a Igreja Católica? São livros que posteriormente foram canonizados, foram inspirados. Então, estamos terminando aqui a nossa fala do nosso vídeo, pedindo a você que nos ajude, compartilhe e dá um like aí. E também aproveita e estude a sua palavra, estude a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a única fonte de revelação dada a nós. Que Deus nos abençoe, no precioso nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Lembrando que a Bíblia é o livro da família. Todos têm uma Bíblia na sua casa.